pessoal. E aí, como vocês estão? Como está essa galera bonita de Itabaianinha, nossas turminhas, hein, gente? Tanto na sede quanto nos povoados. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Pessoal, nas aulas anteriores, né, nós falamos já sobre reprodução. Agora nós vamos dar continuidade. Pela imagem de fundo, vocês já sabem, né? O que é que a gente vai falar? Conseguem identificar essa imagem? Olha só, é a nossa imagem. Vamos lá? Aí são células reprodutoras, não é? Masculina e feminina, o óvulo e espermatozoides. Muito bem. Vamos abrir o nosso livro, da página 41 a 45, e nós vamos falar especificamente da reprodução humana. Vamos conhecer, né, o aparelho masculino e feminino, reprodução humana e transformações na puberdade. Nesse capítulo, ou melhor, vamos começar aí da legenda. Você já pensou nas transformações que o corpo humano sofre ao longo da vida? O que desencadeia essas transformações? Nesse capítulo, vamos estudar os sistemas genitais ou reprodutores do homem e da mulher. E vamos também conhecer as mudanças que ocorrem na puberdade e entender a atuação de hormônios sexuais e do sistema nervoso nessa fase da vida. No próximo capítulo, veremos que a reprodução humana é muito mais do que a transmissão de genes de pais para filhos. Ela envolve emoções, além de aspectos sociais, culturais e éticos. Há muitas formas de expressar a sexualidade e a personalidade, e todas as pessoas devem ter oportunidades iguais para desenvolver seu potencial, sempre respeitando direitos e deveres de cada um. Aí as questões são: quais são as estruturas que compõem o sistema genital masculino e o feminino? Você sabe os nomes dessas estruturas? Como a ovulação e a menstruação estão relacionadas? Quais são os sinais de início da puberdade? Qual é a diferença na formação de gêmeos idênticos ou de não idênticos? Então, essas e outras questões nós vamos conhecer agora. Vamos começar pelo masculino. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha aí. Órgãos genitais masculinos. Vocês sabem que órgãos do corpo humano, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, são produzidos? Você já parou para pensar nisso? Os espermatozoides são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa. Essa bolsa é chamada escroto. Veja aí na figura, abaixo, né? Os testículos também produzem testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Então, testículo produz tanto os espermatozoides quanto testosteronas. Os espermatozoides são as células, né? E testosterona é hormônio. Em cada testículo há grande quantidade de tubos microscópicos muito enrolados, onde os espermatozoides se formam. São os túbulos seminíferos. Depois de sair deles, os espermatozoides seguem em caminho até serem liberados pela uretra. Aí veja na figura aí abaixo. Estão vendo? Aqui é um espermatozoide, né? Figura de espermatozoide. É produzido aqui no testículo. Olha aqui os canais que vai conduzir, né? Até chegar na uretra, por onde vai ser eliminado. Certo? Cada estrutura aí está nomeada. Olha aí, ó, dessa genitália, né? O perfil em corte, o ducto deferente, bexiga urinária, glândula seminal, próstata, lembra lá do exame de próstata, glândula bulboretal, retral, e o ânus. Aqui é o corte, o pênis em corte frontal. Olha aí os canais. Pele, uretra, corpo esponjoso, corpos cavernosos, os vasos sanguíneos. Essa é a estrutura masculina.
Vamos lá, vamos conhecer esse caminho. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides passam para outro tubo, que é o epidídimo, onde ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Então, é o reservatório dos espermatozoides, né? Eles são produzidos e ficam armazenados aí, no epidídimo. Em seguida, eles chegam aos ductos deferentes e depois ao canal da uretra, pelo qual são liberados. No caminho até a uretra, recebem um líquido produzido pelas glândulas seminais e um líquido da próstata, ou glândula prostática. Esses líquidos nutrem os espermatozoides e facilitam o seu movimento. O conjunto formado pelos líquidos e pelos espermatozoides é chamado de sêmen ou esperma e tem aspecto leitoso. O canal da uretra elimina o esperma e também a urina. Essas ações, no entanto, nunca ocorrem ao mesmo tempo, porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga bloqueia a passagem da urina. Então, o líquido seminal ele não vai sair junto com o xixi, não é? Não vai sair junto com a urina. Os espermatozoides movimentam-se com a cauda, com a ajuda da cauda dentro do líquido seminal. Tanto a uretra quanto a vagina são meios ácidos. A acidez destrói algumas bactérias causadoras de doenças, mas prejudica o movimento dos espermatozoides. Uma das funções dos líquidos do esperma é neutralizar a acidez desses meios. O pênis possui tecidos, nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso, que se enchem de sangue quando o homem fica sexualmente excitado. Nessa situação, o pênis aumenta e fica rígido, é a ereção. Com o aumento da excitação, pode ocorrer a ejaculação. O esperma é lançado para fora. A ejaculação costuma ser acompanhada de uma sensação de prazer, conhecida como orgasmo. Em cada ejaculação, são expulsos, em média, 2,5 mililitros a 5 mililitros de esperma. E há, em geral, de 50 milhões a 150 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. Como essa enorme quantidade pode favorecer a ocorrência da fecundação? Está vendo quantos espermatozoides? Nós falamos, né, da genitália masculina, do sistema masculino. Agora vamos falar dos femininos. Além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que a nossa vida e o nosso desenvolvimento começam. Observe a figura aí abaixo. Os órgãos genitais femininos e algumas estruturas próximas. Olha aí o corte em perfil, lembram que nós vimos lá o do masculino, né? Em perfil, agora nós estamos vendo o feminino. Observe as semelhanças e diferenças entre eles, viu? Aqui tem o útero. Pessoal, então nós acabamos de falar, né, sobre como ocorre o ciclo menstrual, qual o período, né, o que é que acontece nesse ciclo menstrual, a ovulação, né, que é a produção do ovócito, quando ocorre em si a menstruação, o endométrio, a descamação do útero. Também nós falamos sobre a gravidez, né? O que é que acontece na gravidez, a partir da fecundação, a presença do hormônio que identifica a gravidez, né? Que permite que a mulher não menstrue durante esse período. Vimos também várias fases do feto, né? Do embrião, até a fase do nascimento, nós podemos ver várias características. Agora nós vamos fazer uma atividade que fica lá na página 65 do nosso livro. Olha aí. No caderno, né, a questão 2, a partir da questão 2. No caderno, indique o trajeto do espermatozoide desde o local de sua produção até onde acontece a fecundação, identificando as estruturas numeradas na figura. Nessa primeira questão, né, onde tem a figura. Olha aí. Aí, vamos lá. Então, o trajeto do espermatozoide desde o local da sua produção, onde é que é produzido o espermatozoide, gente? Nos testículos. Então, vocês anotam aí. Eu vou dizer todos os nomes. Quando ele sai do testículo, ele vai para onde? Até então ocorrer a fecundação. Então, anotem aí no caderno de vocês. O testículo, que é um, depois ele fica armazenado no local onde ele se nutre, onde ele cria mobilidade, no epidídimo, que é o 2. Depois do epidídimo, ele segue pelo ducto deferente, que é o 3.
Depois do ducto deferente, a glândula seminal, né, ele recebe líquidos na glândula seminal, que é o 5. Também da próstata, que é o 4. Depois ele segue para a uretra, que é a 7. Da uretra ele segue para a vagina, que é 11. E na vagina ele vai para o útero, que é o número 10. E até a tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação, certo? Então, esse é o percurso. Vocês vão anotar no caderno de vocês. Aí vem a questão 3. Observe a figura e responda às questões. A figura é igual àquela que tem lá no nosso livro, né? Representação simplificada das etapas do ciclo menstrual. Olha aí, aqui é a tuba, né? Tuba uterina. E aqui os dias do ciclo. Letra A. Que estrutura do útero está representada pela letra A? Olha aí. Essa estrutura aí, qual é o nome dela? É o endométrio. Esse é o endométrio, que é uma pele, né, que reveste o útero. A letra B. O que está acontecendo com essa estrutura entre os dias 1 e 4 do ciclo menstrual? E como se chama esse fenômeno? Entre os dias 1 e 4. Olha aqui. O que é que está acontecendo, gente, com essa estrutura nesse período? E qual o nome disso? O endométrio está sendo parcialmente eliminado e o nome disso é menstruação. Observa aí no esquema. Menstruação. Então, ele se elimina. A letra C. O que é o ponto preto indicado pela letra B? Aqui. E o que acontece com ele por volta do 14º dia do ciclo? Que negocinho é esse aqui, gente, que está nessa tuba uterina? Qual é o nome disso? Lembram da célula? A célula reprodutora feminina? Ela é produzida em um desses lugares aqui, né? Dos ovários. E ela fica nesse canal. Qual é o nome dela? Ovócito, entre vários nomes, né? O ovócito secundário, o ovócito 2, ele, o nome dele, né? O ovócito secundário. O que acontece com ele por volta do 14º dia do ciclo? Ele se desprende do ovário e ele vai para a tuba, não é? Aqui ele pode ser fecundado. Ele sai do ovário, ele é produzido no ovário e ele fica na tuba, tubas uterinas. A letra D. Ocorreu gravidez no ciclo representado pela figura? Justifique sua resposta. Então, aqui nessa figura, ocorreu, aqui está sangrando, é menstruação. Aí aqui produziu, ele está aqui. E agora aqui, aconteceu o quê? Está menstruando de novo. Então, aconteceu a gravidez? Não. Justifica a sua resposta. Não aconteceu, não. Ele foi eliminado. Ele tá, aqui a figura representa a menstruação, né? Então, se está menstruando, não pode estar grávida. Não é isso? Vamos lá. Questão 4. Alguns problemas no sistema genital feminino tornam necessária a remoção dos ovários e do útero. Nesse caso, a mulher continua menstruando? Ela pode engravidar? Justifique sua resposta. Vamos lá. A primeira pergunta, né? A mulher continua menstruando? Gente, se ela já tirou o útero, a menstruação é justamente a descamação do útero, né? O endométrio que reveste o útero, ele é liberado, ele se desgasta, se desfaz. Então, se não tem útero, como é que pode ter menstruação? Então, não vai menstruar, né? Ela pode engravidar? Justifique sua resposta. Sem útero, sem ovário, como é que ela vai engravidar? Para produzir a célula reprodutora, tem que ter ovário, né? O ovário é quem vai reproduzir. Então, se a mulher não tem nem ovário e nem útero, ela nem vai menstruar e muito menos engravidar, certo? Número 5. Que estrutura fornece alimento e oxigênio ao embrião? E qual fornece proteção contra choques mecânicos? Nesse caso, a estrutura que fornece o alimento e oxigênio é a placenta. E qual fornece proteção contra choques mecânicos? É um líquido, né? O amnion. Aí a questão 6.
no caderno indica as afirmativas verdadeiras. A ovulação ocorre nos primeiros dias do ciclo menstrual. Verdade? Não, né? Não. Letra B. O atraso da menstruação pode indicar a gravidez. Verdade? Verdade, muito bem. A letra C. O embrião formado nos primeiros dias após a fecundação é chamado de feto. Isso é certo, gente? Certo? Errado, né? A letra D. A menstruação é a eliminação de parte da camada interna do útero. Certo, muito bem, certo. Letra E. O cordão umbilical possui vasos sanguíneos que ligam o feto à placenta. Certo também, não é? Letra F. O ciclo menstrual é controlado por hormônios da hipófise e dos ovários. E aí? Muito bem. Quem respondeu que está certo? Muito bem. Letra G. A placenta produz um hormônio que atua na gravidez. Que história é essa de placenta produzir hormônio? Sim, é verdade. Ela produz hormônios, né, que cria condições para o bebê, para o embrião se desenvolver. A letra H. Na cesariana, o bebê nasce pela vagina. Que história é essa, gente? Será que é verdade? Não, né? Errado. Letra I. Após a menopausa, a mulher pode engravidar naturalmente? Como isso? Vamos lembrar o que é menopausa mesmo? Durante a menopausa, a mulher não menstrua mais, não é? Então, se ela não menstrua, ela não produz o ovócito, como é que ela vai engravidar, hein? E a letra J, a menstruação ocorre quando o ovócito secundário não é fecundado. Então, muito bem, né? Aí é verdade. Se não fecundou o ovócito, aí a menstruação vai ocorrer. Vamos lá. Durante a gravidez, o embrião fica mergulhado em um líquido. O líquido amniótico, formado por água e sais minerais. Como ele consegue obter gás e oxigênio para se manter vivo? E agora, gente, para ele respirar, como é que chegou o oxigênio até ele? Vamos lá? Pela placenta. Muito bem. Quem falou placenta respondeu certo. Então, pode responder aí no seu caderno. Pela placenta. A placenta é fundamental, né? Para o desenvolvimento desse neném. Mas, gente, nós falamos aí mais um pouquinho, né? Através da nossa atividade, a gente vai sendo introduzido, né? Os conceitos na nossa mente. Então, nós falamos aí de várias situações relacionadas à gravidez, conhecemos um pouquinho aí da produção de hormônios, produção de células, fecundação, menstruação, tudo está relacionado à reprodução humana. Então, agora a nossa atividade fica aí na questão 7. Na próxima aula, a gente continua mais um pouquinho, tá certo? Então, fiquem com Deus, tenham excelentes estudos, se dediquem e tudo vai dar certo. Tchau!